Fala galerinha, Godsent aqui na área com mais um vídeo para o canal. Trazendo hoje um tópico aí que talvez seja um pouco menos relevante para quem ainda está no começo do jogo, está no mid game, né? Mas que para quem é end game acaba se tornando um pouco mais relevante. E eu acho que assim, se fizer as opções corretas, pode ser que traga um impacto bacana aí pro personagem, principalmente pro PVP, né? E o personagem para melhorar assim são pequeníssimos passos que você dá que vão fazendo na somatória uma grande diferença, né? Então o tema de hoje aí, galera, vai ser o artefato, né? E aí eu acho que a melhor maneira de trazer a discussão do artefato é primeiro destacando que esse é um item bastante endgame, né? Então é o tipo de investimento que você não faz quando você ainda está no começo do jogo, né? Não tem uma relevância tão grande. Segundo lugar, é um item que vai mudar muito pouco o seu personagem, né? E por fim, eu diria que ele tem um impacto maior aí para quem tem um char PVP, né? Quem tá aí na missão PVM, sei lá, cara, eu diria que o impacto desse kit aqui é muito pequeno dentro do contexto do personagem, dentro do contexto dos outros itens que você pode ter. Então, como você pode ver, aqui estão os artefatos do Godsent, né? Nessa season, né, foi interessante que a gente recebeu uma atualização, né, onde eu mostro o grade de cada um dos artefatos que você tem, né, e aí você consegue combinar artefatos de mesmo nível e mesmo grade para poder ir para o grade seguinte. Mas no meu caso específico, né, como eu já tinha feito o investimento em topar aqui os artefatos, né, antes dessa mudança de season, eu acho que não faz tanto sentido para mim, né? Então tu pode ver que eu tenho todos os artefatos topadinhos, né? O kit que eu uso, né, especificamente, o artefato 1 Decrease Damage, né? Independente da escolha que você faça aqui, a diferença do personagem vai ser bem pequena, né? Tem Defense, tem o Success Rate, tem o Decrease Damage, enfim, todos são um impacto mínimo. O tipo 2, né, eu diria que para a grande maioria dos personagens o mais interessante vai ser o Dexterity, né, mas pode ser que se você está com o charzinho suporte aí, o Energy seja melhor, enfim, se tu tá com um DL, tu tem a opção também de usar comando. E aí para o contexto do PVP, é interessante que você tenha o Dexterity, né, e não propriamente aqui o Stamina, por exemplo, né, nesse Type 2, porque ele vai entrar aqui como ponto azul e você conseguiria retirar ponto de agilidade, né, o amarelo, né, para passar para a estamina. E essa pontuação amarela é o que entra no buff do EBK, né? Mas de uma forma geral, a intenção aqui é que você consiga atingir suas ambições, né, seja de speed gap, seja de SB, seja do parâmetro que for, né, para que você possa aumentar a pontuação de estamina, né? Então por isso que o uso do Stamina aqui propriamente dito não é recomendado, e aí você utiliza as outras, né? Provavelmente os dois mais úteis vão ser o Dexterity e o Energia, talvez comando agora com DL, nessa segunda option. Indo para a terceira, essa aqui é uma option bastante interessante, cara. Você tem a opção aqui de botar o Max SD, né? Então o amarelinho. Você tem a opção de fazer o Max HP, né, aqui nesse vermelhinho. E você tem a opção de fazer o Max AG, que foi a opção que eu fiz, né? Assim, das três, né, você pode ver que a quantidade de pontos, né, que aumenta é uma quantidade relativamente baixa, né? Então vamos botar aqui uma base de 100 pontos, tá? Quando ele está topado, em cima de 90 mil, né? Imagina, tu vai aumentar 94 pontos de SD em cima de 90 mil. Cara, isso aí é um valor irrisório, né? Não daria nem 1%, né? Daria 0,1%. Ou então, digamos que você consiga aumentar 100 de HP em cima desses 15 mil aqui que você tá, né? Que seria menos de 1% também, né? Então 1% aqui daria 150, então daria menos de 1% também. Ou a opção que eu fiz aqui, né, aumentar aproximadamente 100 em cima de 2.500. Assim, quando você vê essa relação,
entre a pontuação e o atributo que você está tentando impactar, realmente, na minha cabeça pelo menos, né, o que acaba fazendo mais sentido é ir pela G. E aí, dependendo do personagem que você está utilizando, você consegue até redistribuir os pontos lá da tri do 400, né, para poder direcionar os pontos que eventualmente tu estava colocando lá como max AG para algum outro atributo. Indo para o próximo, né, o tipo 4, a minha recomendação aqui é o Excellent Damage, né, o impacto é bem baixo, né, pode ver que a diferença é pequena, enfim, mais uma vez, não é uma coisa que vai fazer uma grande diferença no seu personagem, mas dentre as opções é a melhorzinha. A outra opção que teria aqui para o Type 4, que é uma opção extremamente cara, seria o Speed, né? Se você tem um Type 4 de Speed, isso pode ter um impacto monstruoso dentro do personagem. Vai depender, obviamente, do personagem que você está utilizando, mas vamos botar assim, o modo mais econômico aí que você conseguiria seria com Increase Excellent Damage, né? Pro Type 5, mais uma vez, Elemental Defense é um ponto crucial dentro do game hoje, né? Se você quer ir para Elite Zone, se você quer jogar PVP, então assim, não tem outra escolha a não ser escolher o Elemental Defense. E por fim, o Type 7 aí, obviamente a melhor opção que você tem para escolher é o Max Attack ou Wizardry, né? Mas eventualmente você pode não conseguir esse, né? Porque ele é considerado bem mais caro, e aí você faz a opção pelo que eles chamam de CREP, né, que seria o curso, mas no final do dia tu consegue o 100 de stats, né? Então, enfim, esse Type 7 aqui vai depender muito da realidade do servidor ou da sua sorte, né, abrindo as caixinhas. Uma das dicas que eu posso passar para vocês eu consideraria, né, fazendo a aquisição desses artefatos, né, eu consideraria pegar somente grade 9 ou 10, né. O grade 10 é bem difícil de achar, né, que são os raros, né, mas o grade 9 ele já se aproxima bastante do que o 10 pode te entregar, né. E então eu focaria neles, né. Pode ver que eu tenho aqui um mix de grade 8 e 9, que foi na época o que eu tinha conseguido. Mas também fica bem forte, né? Grade 8 e Grade 9, eles são bem próximos, né? Mas como esses itens estão bem baratos aí dentro do servidor, eu colocaria tudo Grade 9. E aí muita gente pergunta, né? Quanto que custa para upar um desse aí para mais 15, né? O artefato é interessante que ele não zera, né? Quando você está upando, né? Ele retorna 1 ou ele avança 1, dependendo se falhar ou se tiver sucesso. Então, de uma forma geral, o que você vai gastar aqui é em torno de 250 pedras para ir do 0 a 15, né? E aí essa seria a média. Então, como são 6 artefatos, né, no total, a gente está falando aí de uma média de 1.500 pedrinhas daquela... Até tem ela aqui, né, esse artefato Upgrade Stone. Então, se você tiver 1.500, você já consegue colocar isso aí no max. E aí, só para te dar uma referência, né, aqui no servidor, por exemplo, cada pedrinha dessa aí, se eu não me engano, custa 3 blaze. Então a gente está falando algo em torno de 4.500 blaze aí, pelo menos para o contexto do Arcadia, para deixar isso aí max. Mas como eu disse, né, o artefato dentro do contexto do jogo e todos os investimentos que você pode fazer, ele talvez seja a sua última opção, né? Então depois que você resolveu completamente asa, né, tu já tá de asa mais 15, tu já tá com 7 mais 11 ou mais 13, tu já tá com uma arma mais 13, tu já tem todas as seeds, tu já tem o brinco, tu já tem montaria, tu já tem penta, enfim, tu não tem mais aonde investir, né, dentro do seu personagem. Aí eu acho que faz sentido você fazer um investimento pesado aí para os artefatos. Mas fora isso, eu acredito que não, né, ele tem que ficar aí em segundo plano, né, seria realmente o último investimento que você vai fazer. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenha ficado claro aí quais artefatos que eu estou utilizando hoje no Godsent, mais ou menos qual o gasto que você tem para levar ele para mais 15, quais são as melhores opções para cada um dos tipos que você tem,
né? E também quando fazer esse investimento, né? Agradeço aí quem acompanhou o vídeo até aqui, quem tem deixado comentários, quem tem mandado sugestões, entrado lá no grupo, né? Mais uma vez aí no comentário fixado, sempre fica aí o grupo do canal, né? Ali seria a porta de entrada aí pro Arcadia. Se você tem interesse em vir pro servidor, cola lá no grupo, manda um alô, a gente vai trocando uma ideia, a gente vê o melhor caminho aí para você. A guild está de portas abertas para todo mundo, né? Todos os níveis, todas as tribos, vamos botar dessa forma. E caso você queira colar no grupo só para trocar ideia, tirar dúvida, enfim, sugestão, trocar figurinha, a gente está aí também, cara. Troca de experiência sempre interessante aí. Tamo junto, obrigado por ver o vídeo mais uma vez, aquele abraço, valeu!